bendecidos por toda nación. Amados filhos da luz, saudações nesse dia de gozo e paz que não tem limites. Hoje seu pai e eu trazemos um tema bem interessante, o significado de morte na cruz. É importante que entendamos o que isso significa. No tema anterior, eu lhes compartilhei um pouco sobre a morte na cruz, mas queremos dar mais informação e assim demonstrar como essa morte que se cumpre hoje em Cristo e em vocês não tem nada a ver com a que tomou lugar há 2000 anos. Se quer viver eternamente, então tem que morrer na cruz, da mesma maneira que fez Cristo Lisbeth, e não como morreu Cristo Maria. Isso é o que deve entender, se pelo menos quer reinar em vida e desfrutar das promessas que Deus nos concedeu. Porque se você pensa que sua morte na cruz do Calvário te perdoou e te salvou uma vez e para sempre, então te falta conhecer mais sobre Deus. Como eu explicava no tema Céus Novos e Nova Terra, não é uma morte física a que Deus busca, senão a morte do velho homem, que está viciado conforme aos desejos enganosos. A morte na cruz, a qual Cristo disse que é necessária cumprir, é a única que te leva a um resultado positivo em tua vida. E é através de seus ensinamentos que se alcança essa morte. Todas as minhas palavras, que são o Evangelho eterno, são a morte na cruz, que te dá vida em abundância. Vejamos como diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e 19. Porque a palavra da cruz é loucura aos que se perdem, mas aos que se salvam, isto é, a nós, é poder de Deus. A palavra que eu falo é da cruz, desse sacrifício que tem validade diante de Deus. Mas para os filhos de perdição, as virgens insensatas, o que eu falo é loucura. Minha palavra é a que te salva, porque é poder de Deus. E vimos esse poder manifestado em nossas vidas. Agora leiamos o versículo 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e descartarei o entendimento dos entendidos. Os sábios e entendidos são todos aqueles que estavam juntos na dispensação anterior. E desse grupo, os que não me receberam, seu entendimento se embotou, ou seja, se fizeram torpes. Vamos ver na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Mas o entendimento deles se embotou, porque até o dia de hoje, quando leem um antigo pacto, permanece o mesmo véu não descoberto, o qual por Cristo é tirado. Com a manifestação de Cristo hoje, é que podemos dizer que Cristo Lisbeth é a única que pode te tirar o véu, para que possa ver e entender com clareza tudo o que aconteceu no antigo pacto, ou seja, na dispensação anterior. Aquele que pensa que o Velho Pacto ou Antigo Testamento são os livros escritos de Gênesis a Malaquias está em um grande erro. O Velho Pacto ou o Antigo Testamento é estar debaixo do regime velho da letra, onde estávamos todos na anterior dispensação, porque o edificador não nos disse toda a verdade sobre Deus. E o Novo Pacto ou Novo Testamento é estar debaixo do regime novo do Espírito, como diz na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 6. Mas agora estamos livres da lei, por ter morrido para aquela em que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos debaixo do regime novo do Espírito e não debaixo do regime velho da letra. Na anterior dispensação, estávamos velados ou dormindo? Por isso diz, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Por isso diz: desperta-te tu que dormes, e levanta-te dos mortos, e te iluminará Cristo. Graças às duas dispensações, podemos entender o que significam essas frases escritas na Bíblia. Porque para o espiritual, são figuras muito importantes. Por isso, desprezar a mim é o pior que você pode fazer. Porque Cristo é a única que pode te guiar a toda a verdade de Deus e à vida eterna. De todos esses sábios e entendidos, houveram muitos que receberam minha palavra e hoje em dia compreenderam todas as palavras que saem da boca de Deus.
Vejamos como diz em Daniel, capítulo 12, versículo 10. Muitos serão limpos, embranquecidos e purificados. Os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos compreenderão. Esses sábios, cujo entendimento se embotou, e agora diante de Deus são ímpios. Sim, virgens insensatas, vocês, por endurecer seu coração e não obedecer à voz de Deus, são esses ímpios que procedem impiamente. E nenhum de vocês pôde entender as palavras do Evangelho eterno, que são espírito e vida. Porque para os terrenais como vocês é loucura. Vejamos como diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Pois já que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus mediante a sabedoria, agradou a Deus salvar aos crentes pela loucura da pregação. Este versículo expressa exatamente o que aconteceu na dispensação anterior. O edificador trouxe sabedoria que nenhum de nós havia ouvido. Mas isso não foi suficiente para que o mundo fosse salvo. Por isso agradou a Deus salvar aos crentes com minha mensagem, e ainda que possa parecer uma loucura para muitos, é a salvação de minhas ovelhas e do mundo. Também neste versículo, é evidente que a salvação não vem por uma morte física na cruz, senão de uma mensagem que se prega. Agradou a Deus salvar aos crentes pela loucura da pregação. A frase morte na cruz não é mais que um termo que o espiritual utiliza para compreender qual morte é que nós devemos morrer para ser iguais a Cristo, ou seja, para ver como deve se aplicar essa morte em nossas vidas. Devido ao que a palavra diz que estamos crucificados juntamente com Cristo, é importante saber como e quando aconteceu isso. As virgens nécias pensam que a morte física de Cristo na cruz do Calvário foi sua salvação para sempre. Mas tenho notícias para vocês. A palavra diz que deve morrer a cada dia. Vamos ver como diz. Em Lucas, capítulo 9, versículos 22 ao 24. E dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e que seja morto e ressuscite no terceiro dia. Quando vocês virem todos esses personagens na Bíblia, anciãos, principais sacerdotes e escribas, entendam que eles representam todos os que estiveram na dispensação anterior e hoje recusam crer em mim. Este versículo menciona que este Filho do Homem, ou seja, Cristo, padeceria muitas coisas e seria rejeitado. Isso mesmo vimos esses dias por parte de todos que me odeiam. E que seja morto e ressuscite no terceiro dia? Eles agora não creem em minha ressurreição, mas um dia, não muito longe, todos crerão que eu sou o Cristo, a esposa do Deus Pai Melquisedeque. Versículo 23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. A frase, se alguém quer vir após mim, é equivalente a ouvir minhas palavras, fazer tudo o que eu digo, e herdará a vida eterna. Outra frase para levar em conta é negue-se a si mesmo. É negar o que o homem terrenal te oferece? Se lembram quando Cristo Maria foi tentada em tudo pelo inimigo? Bom, se o mundo se nega a esses deleites que te levam à morte, então podem me seguir. Também podemos ver claramente que a frase tome cada dia a sua cruz e siga-me não é uma cruz de madeira que tem que levar todo dia de tua vida, até que um dia é crucificado. Nada a ver. Vejamos o que crucificamos juntamente com Cristo. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Mas os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Você quer saber o que tem que fazer para tomar tua cruz e seguir a Cristo? Escute minhas palavras, e te garanto que terá vida em abundância. Quando de dia e de noite te deleitas em fazer o bem, que é minha lei, isso é morrer a cada dia. Como dissemos a Josué, vamos ler em Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tua boca este livro da lei, senão que de dia e de noite meditarás nele,
para que guardes e faças, conforme a tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar teu caminho, e tudo te sairá bem. Aquele que sempre está pensando em fazer o bem e buscar a paz em tudo, é o que se deleita em meus mandamentos, a lei do Espírito. Essa lei de teu Deus, Melquisedeque Lisbete, está escrita em teu coração, portanto, teus pés não resvalarão. Voltemos ao versículo 24 do capítulo 9 de Lucas. Porque todo aquele que quiser salvar sua vida, a perderá, e todo aquele que perder sua vida por causa de mim, este a salvará. Quando Cristo menciona todo aquele que quiser salvar sua vida, a perderá, e todo aquele que perder sua vida por causa de mim, este a salvará, ela não está se referindo a uma morte física, senão a morte dos desejos enganosos de tua mente carnal, para que possas receber a vida juntamente com ela. Com cada revelação é mais evidente que a morte que compartilhamos com Cristo na cruz é através de seus ensinamentos de hoje, nos últimos dias, os quais nos levam a morrer a esse homem terrenal para poder adquirir a vida eterna. E tudo o que sai de minha boca são palavras dadas por Melquisedeque para seu povo, porque são as que o agradam. Eu sempre disse a vocês que eu vivo para agradar ao rei Melquisedeque, e ele está agradado comigo. Isso começou desde antes da fundação do mundo. Vocês são testemunhas fiéis disso na dispensação anterior, assim como hoje são na fundação do mundo, e para sempre será assim. Vamos ver o que diz em João, capítulo 8, versículo 29. Porque aquele que me enviou comigo está. Não me deixou só o Pai, porque eu faço sempre o que o agrada. Ela tem que dizer que o Pai não a deixou só, porque as virgens insensatas não acreditam que Deus Pai está com ela. O mesmo pensam de mim. Eu sei que ele não está com eles, porque eles não conhecem o que agrada o rei. Mas aqui em Rei de Salém, só fazemos o que agrada a Melquisedeque. Somos os verdadeiros adoradores, porque o adoramos em espírito e em verdade. Abba Paz. Vejamos o que diz na carta aos Colossenses, para que vejam de que maneira vocês venceram juntamente com Cristo. No capítulo 2, versículos 13 ao 15. E a vós, estando mortos em pecados e na incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando-vos todos os pecados, anulando a ata dos decretos que havia contra nós, que nos era contrária, tirando do meio e cravando-a na cruz. E despojando os principados e as potestades, os exibiu publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Hoje em dia, podemos afirmar que triunfamos sobre todo principado e potestade que se levantou contra nós em nossa mente. Já vencemos no Armagedon, e Babilônia, a grande rameira, já caiu. Foi anunciado publicamente, porque é um fato em cada um de nós. Por isso, o que pratica a verdade vem à luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Vocês, juntamente com Cristo, crucificaram o maldito que estava em nós. Por isso está escrito: maldito todo o que é pendurado em um madeiro. O maldito que é pendurado em um madeiro é a maldição da mente carnal, não é o corpo físico. Para ser meu discípulo, é imperativo que leve tua cruz e venha após mim. Vamos ler esses versículos em Lucas, capítulo 14, versículos 25 ao 33. Grandes multidões iam com ele e voltando-se lhes disse: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o que necessita para acabar? Não seja que depois de haver posto o fundamento e não puder acabá-la, todos os que o virem comecem a se burlar dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar.
Ou que rei, ao marchar para a guerra contra outro rei, não se senta primeiro e considera se pode sair ao encontro com 10.000 ao que vem contra ele com 20.000? E se não pode, quando o outro está ainda longe, envia uma embaixada e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. As palavras que eu te dou para seguir são essa cruz que leva contigo todos os dias de tua vida. E agora pode dizer com certeza: com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. Não podíamos dizer isso antes dessa dispensação, porque não havíamos sido crucificados juntamente com Cristo? É nesta dispensação quando a crucificação e a ressurreição se cumprem. No momento em que você crê em mim, é crucificado, e se fica preso a mim, é ressuscitado juntamente comigo. O mundo não conhece sobre essa morte na cruz, porque estão presos à letra e só podem ver a morte na cruz do Calvário. Quando eles conhecerem sobre a morte diária, que agrada a Deus, então eles conhecerão a glória do Deus Pai. Ninguém deu tanta glória ao Pai como sua esposa e seu Cristo Lisbete. Vamos ler na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Haja, pois, em vós este sentir que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não estimou o ser igual a Deus como coisa a que apegar-se, senão que se despojou a si mesmo, tomando forma de servo, feito semelhante aos homens, e estando na condição de homem, se humilhou, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Sempre levando em conta que não está falando sobre a crucificação que aconteceu há 2000 anos. Isso era só uma figura para que pudéssemos utilizá-la como referência para a verdadeira morte, que tem validade nesses últimos dias. Por isso Deus também lhe exaltou ao máximo e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso se cumpre hoje, porque até agora ninguém no mundo sabia o nome do Pai, nem o nome de Cristo Jesus, para poder dar glória ao Pai no nome de Cristo. O Pai se gloria em que toda língua confesse que sua esposa Lisbete é o Cristo? E também o Pai será glorificado se pedirdes em meu nome, como diz em João, capítulo 14, versículo 13. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Isso é maravilhoso? Todos vocês são os únicos neste mundo que entendem o verdadeiro significado sobre a morte na cruz, que agrada a Deus. O nível de inteligência espiritual que vocês têm é alto demais, e nenhum teólogo pode parar ao lado de um de vocês para disputar nada da Bíblia. Felicito a todos por ser bons ouvintes aos detalhes. Assim é como um bom discípulo de Cristo Lisbete se prepara para levar muito fruto. Essa é outra maneira de glorificar ao Pai. Veja o que diz em João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que leveis muito fruto, e sereis assim meus discípulos. Depois de ter compartilhado este tema com vocês, devem ter claro o que significa a morte na cruz. E se é algo que quer fazer. Tome tua cruz e siga-me. Não é algo temporário, mas eu te garanto que se me segue, teu jugo será fácil e leve tua carga para levar, igual à minha. Abençoados com toda a bênção. Os amamos para sempre. Até a próxima.